A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? Com a tia Michele, ó, tá tudo bem. Vocês aí já estão prontinhos para mais uma EBD na minha casa? Então pegue a sua amiga Bíblia, não esqueça, é muito importante. Pegue aí as crianças da AD Pirituba 62, pegue as atividades que foram entregues, já deixe tudo separadinho. Mas antes, vamos fazer uma oração a Deus para que a nossa aula seja abençoada. Amém? Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por mais este dia, por mais este momento que o Senhor prepara para nós aprendermos a Tua palavra. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada criança que nos assiste. Eu te agradeço, ó Pai Santo, por tudo que tens feito. E eu te peço, neste momento, que nos abençoe, que os nossos corações sejam cheios com a Tua palavra e com a Tua preciosa presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vocês sempre escutam uns piozinhos aqui em casa, não é mesmo? É as calopsitas da tia. Então, quando ela escuta a minha voz, ela começa a piar, piar, piar. Então, aguentem aí, que logo, logo a gente vai estar juntinhos e aí a gente vai ter o nosso ambiente de volta, tá bom? Bom, nosso trimestre já tá aí quase terminando. Agora só vai faltar mais uma aula, né? O nosso encerramento e nós já vamos para um novo assunto. Mas vocês estão lembrados que assunto que nós estamos aprendendo nesse trimestre? Me respondam, me respondam. Isso mesmo, histórias de fé e coragem. Semana que vem nós vamos recapitular essas histórias aqui com o nosso livro. E a tia sempre fala para vocês que é necessário nós termos fé. Nós estamos aprendendo com essas lições a alimentar a nossa fé, para que a nossa fé aumente. E nós estamos vendo que é uma fé, não é uma fé parada, não é uma fé morta, mas é uma fé viva, uma fé com ação, não é mesmo? Então, fique aí ligadinho que nós vamos aprender hoje mais uma história de fé e coragem. Vamos ver o nosso versículo da sessão Memorizando. Pegue aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, que é 100% verdade. A tia quer aqui aproveitar, que eu lembrei agora, agradecer aquelas crianças que enviaram seus vídeos. A sala dos amiguinhos de Jesus, uma bênção. Obrigado, papai e mamãe, por ter colaborado conosco, tá bom? A tia ficou muito feliz e muito emocionada de ver vocês falando. Fiquei muito alegre, tá bom? Muito bem, vamos aqui. Nós vamos ler no Novo Testamento. Lembra lá que a Bíblia está dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. E nós vamos ler no Novo Testamento, no livro de Tiago. E o capítulo, que é o número maior, capítulo 5. E o versículo de número menor, 16. E nós vamos ler a parte B desse versículo. A tia vai ler aqui na Bíblia dela, tá bom? A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5, 16b. Olha aqui, a tia trouxe maior na lousa. Espero que esteja dando para vocês enxergarem aí em casa. Olha o que esse versículo está dizendo. Que a oração de qualquer pessoa, não, está dizendo que a oração de uma pessoa obediente a Deus. E eu pergunto a vocês, será que você está sendo obediente a Deus? Tia Michele, mas como que eu faço para ser obediente a Deus? Como é que eu sei se eu estou sendo obediente ou não? Aqui, ó, na sua mão, a palavra de Deus é que nos ensina como nós devemos agradar a Deus. O que nós devemos fazer para Deus? Quais são os nossos deveres como filhos de Deus? Né? Então,
é por meio da palavra de Deus. E será que eu estou sendo obediente ou estou sendo desobediente? Mas olha lá, tá dizendo que a oração, que a pessoa que é obediente a Deus e que fala com Deus e que pede algo a Deus, tá dizendo que essa oração, ela tem muito poder. Ela pode fazer muitas coisas. Deus, ele se inclina àquele que é obediente. Por isso que eu sempre digo, o nosso presente para o Senhor Jesus, para o nosso Deus, é a nossa obediência. E quando nós obedecemos, mesmo sem merecer, sabia? Nós não merecíamos. Ele nos abençoa. Ele nos abençoa. Se nós formos obedientes, nós seremos abençoados. E que bom é ser uma pessoa obediente a Deus. Que bom é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus, ele pode usar você na sua família. Deus, ele pode usar você no meio da sua parentela, no meio dos seus amigos, no meio da vizinhança, na igreja. Isso mesmo, Deus, ele pode usar a sua vida por meio da oração. Mas para isso você precisa obedecer a Deus. Para isso você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Vamos todos repetir mais uma vez o nosso versículo, começando da referência e terminando dela? Vamos lá? Tiago 5,16b. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5,16b. Não se esqueça dessa palavra. Lembre-se sempre daquele cântico que diz assim: obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Então, fica aí uma missão para vocês. Reflitam, estou sendo obediente ou não ao Senhor? Deus tem o primeiro lugar na minha vida ou não? E nós vamos agora para um momento importante, que é o aprendizado da palavra de Deus. E eu trouxe aqui para vocês, fiz aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí em casa, mas vocês estão vendo o que aí? A tia colocou alguns personagens, não é mesmo? Coloquei a Frozen, Malol, o logo do Blazer, o logo de alguns super-heróis, coloquei o logo de alguns times de futebol. E sabia, tem pessoas que colocam esse tipo de coisas como personagens, ídolos, né? Tipo, eu amo tal coisa. Eu amo a Frozen. Todas as minhas roupas, meu tênis, tudo meu é da Frozen, porque eu amo. Eu não perco um jogo do Corinthians por nada, tia Michele. Pois é, mas tem pessoas, crianças, vocês sabiam, que trocam de estar perto de Deus, que trocam as coisas de Deus e, diria mais, trocam Deus por esse tipo de coisa? Não só por isso, trocam por um celular, por um jogo, coloca outras coisas no lugar de Deus. Mas tia, essas coisas aí que você colocou são coisas pecaminosas? Não, elas por si só não são. Não tem problema você assistir televisão. Não tem problema você jogar um videogame. Não tem problema você usar uma roupa da Frozen, né? Com todo cuidado.
Não tem problema você assistir um desenho, não tem problema você ter um time de futebol. O problema é quando nós colocamos essas coisas e mais outras, coisas materiais, passeios, status, redes sociais, acima de Deus. E por muitas vezes, crianças, com maior frequência, as pessoas têm feito esse tipo de coisa. Pessoas que já conhecem ao Senhor têm trocado, têm dado prioridade a algumas coisas e se esquecido das coisas de Deus. E sabe, hoje a nossa história tem tudo a ver com isso. Sabia? O povo de Israel se esqueceu de como era importante colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Isso mesmo. Sabe, um rei chamado Acabe não teve um bom reinado. Sabe, ele foi aí o sucessor do Salomão e ele não fez também um bom reinado. Mas Acabe fez, muitas coisas. E ainda por cima, o rei Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel. Sabe, a Jezabel, crianças, era uma mulher muito difícil. Era uma mulher idólatra que adorava a outro Deus que não era o nosso Deus, que não era o Deus ali de Israel. E quando os dois se casaram, ela trouxe todas essas coisas. E o rei Acabe, se esqueceu de Deus. E o povo foi se esquecendo de Deus. E sabe, ela era tão assim, difícil, que ela mandou matar os profetas daquele tempo. Isso mesmo. Ela era uma pessoa extremamente idólatra. E o povo ali também começou a adorar ídolos. E nós sabemos que isso não agrada a Deus. E olha lá, só que tinha um homem naquela época, tinha um profeta que tinha se salvado, dessa ordem dela de matar os profetas. Ele recebeu ajuda de outras pessoas e ajuda de Deus e se manteve firme, obediente a Deus. E sabe, crianças, fazia um bom tempo que não chovia. 3 anos e meio que não chovia. Imagine um lugar sem chuva, tudo seco. Isso implica na plantação, então provavelmente não tinham alimentos, não tinham ali o necessário, água para as coisas mais simples, então viviam numa extrema seca. E sabe, o rei acusou o profeta que nós vamos falar hoje, o profeta Elias, de ser o culpado disso, porque Elias foi falar com Acabe e avisou sobre o que ia acontecer. E lembrou, falou para ele que foi por causa da idolatria, foi por causa dos erros dele que o povo estava sofrendo. E por isso que estava tudo seco. Mas aí Deus envia Elias novamente para falar com Acabe. E Acabe não perde a oportunidade. Fala de novo para Elias que ele é o culpado. Mas Elias o lembra de que Deus o enviou exatamente por conta dele ter levado o povo à idolatria. E ali Elias vai até Acabe e faz um desafio. Ele desafiou que 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá para uma competição em um monte chamado Monte Carmelo. Então ali ele
se reuniu no Monte Carmelo com esses 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. E sabe, crianças, o povo de Israel adorava ao mesmo tempo Baal e também ficava assim, meio assim, adorava a Deus e adorava Baal. Adorava a Deus e adorava Baal. É como se estivesse com um pé aqui e um pé lá. E isso não dá certo. Mas Deus havia ensinado claramente que deveriam adorar somente a Ele. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 5, a tia vai ler. Olha o que diz aqui, olha o que Deus já tinha ensinado para o povo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não façam imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante dos ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Olha que sério, crianças. Deus já havia avisado que não tinha outro Deus além dele, né? Mas hoje existem pessoas, como a tia já disse, que já creram em Jesus e deixam o primeiro lugar para outras coisas em sua vida. Tem pessoas que colocam todas aquelas coisas que eu já falei em primeiro lugar. Tem pessoas que colocam a fama, que dizem que tem o Senhor, conhecem, já entregaram sua vida a Cristo, mas continuam colocando a prioridade em outras coisas. A pessoa tem tempo, por exemplo, para todos os finais de semana fazer um lazer, mas não pode ir para a igreja. Quem sabe não vem para a IBD. Quem sabe não vem mesmo para os cultos. Não vem no culto de doutrina. Não lê a Bíblia. Não tem o seu momento particular com Deus. Não ora. Não agrada ao Senhor. Não tem tempo de louvá-lo porque as coisas deste mundo roubou a sua atenção. Tem deixado fazer outras coisas. Mas sabe, Deus, ele sempre nos diz algo. E se você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, não permita que nada tome o primeiro lugar de Deus em sua vida. Não deixe que Deus seja colocado em segundo plano, em terceiro, em 13º. Não, Deus ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E crianças, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, muitas coisas acontecem. Aqui no livro de Mateus, que vocês já conhecem esse texto, no capítulo 6 e no versículo 19 e 21 diz assim: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aonde será que está o coração de vocês? O rei Acabe e os israelitas haviam pecado, tentando servir tanto a Deus quanto a Baal. E agora Elias disse a eles que eles teriam que escolher. Isso mesmo. E aí Elias explica qual vai ser o desafio. O desafio era o seguinte: eles tinham lá que fazer um altar para Baal, para o Deus lá que eles serviam, e ali eles colocariam um novilho, uma ovelhinha, né? Eu trazendo assim mais para a linguagem da gente, colocariam um animal ali para ser dado em sacrifício. Só que eles tinham que pedir, orar aquele Deus e pedir para que ele queimasse, aceitasse aquela oferta. Será que deu certo isso?
Vamos ver mais pra frente. Então Elias falou, nós vamos ver, vocês vão fazer isso aí pro Deus de vocês e depois eu também vou fazer para Deus. E nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E eles acharam aquilo justo, achou realmente, vamos ver, né? Acreditando lá que o Deus deles tinha poder. Mas os profetas de Baal fizeram tudo que Elias pediu lá que fosse feito. E crianças fizeram lá o altar, colocaram no novilho, oraram ao Baal lá, mas não tiveram respostas. Nada aconteceu. Aquele altar ficou intacto, sem queimar. Nada aconteceu. E, sabe, crianças, Baal, ele não podia responder. Sabe por quê? Porque ele era um falso Deus. Nós sabemos que só há um Deus, o Deus Criador, que vive no céu e pode responder a nossa oração. Esse Deus vivo e verdadeiro, ele ama você, ama de forma especial, ama com amor que não tem fim. E sabe, esse Deus, o único Deus, vivo e verdadeiro, ele deseja que você se aproxime dele para que você seja salvo. Olha só o que está escrito aqui no livro de Romanos, no capítulo 10 e no versículo 13. Como dizem as escrituras sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Então se aproxime do Senhor e você será salvo. Isso mesmo. E o seu pecado, ele não vai permitir que você um dia more com esse Deus no céu. O seu pecado, ele te impede de ir ao céu. Sabe, crianças, o Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele pagou pelo seu pecado quando sofreu lá na cruz. Ele era perfeito, ele não tinha pecado, mas ele recebeu o castigo que eu e você merecíamos. Olha só o que diz aqui no livro de Isaías, no capítulo 53 e no versículo 6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Jesus levou sobre si o meu e o seu castigo por causa do meu e do seu pecado. Mas, crianças, ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. E isso significa que quando ele ressuscitou, quando ele voltou a viver, que aquele sacrifício, que aquele pagamento havia sido aceito por Deus. E sabe, se você pedir ao Senhor Jesus para te salvar, para salvá-lo do pecado, ele vai lhe dar a vida eterna. Um Deus ou um ídolo falso, como Baal, jamais poderá dar vida eterna para você. E por isso, naquele momento, eles fizeram tudo aquilo lá no altar, oraram lá para o Baal e o Baal não respondeu, porque ele não é o Deus verdadeiro. Então Elias foi lá, fez a parte dele, consertou o altar, usou lá 12 pedras, consertou aquele altar, preparou o sacrifício. E ainda mais, crianças, ele jogou água lá em cima do altar. Vocês já viram madeira queimada pegar fogo? Não, né? Pois é. Ele jogou água lá em cima do altar do sacrifício, molhou tudo. E sabe, ele orou pedindo a Deus para mostrar ao povo que ele era o verdadeiro Deus.
E o que vocês acham que aconteceu? Deus enviou fogo, consumindo todinha aquela oferta, aquele sacrifício. O Deus verdadeiro atendeu de forma milagrosa, porque madeira molhada, água não pega fogo, não é mesmo? Então, de forma milagrosa, Deus ali atendeu a oração de Elias. Elias que era obediente a Deus. E ali pegou fogo. E sabe, o povo viu tudo aquilo. O povo viu que realmente Baal não era o Deus verdadeiro. E que só o Senhor era Deus. Então eles se voltaram diante de Deus, se curvou perante a Deus e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E os profetas de Baal, crianças, foram mortos. E ali Elias anuncia o fim da seca. Ele sobe então no monte, ora pedindo para que Deus envie chuvas. E o que vocês acham que aconteceu? Choveu, e choveu, choveu muito. E aquela seca foi exterminada. Ali começou a brotar as plantinhas. Um novo tempo foi para Israel. Sabe, crianças, nós precisamos agradecer a Deus. Você, criança, que já creu no Senhor Jesus, agradeça a Deus. Louve, o adore todos os dias. Aproveite que está essa lição fresquinha na sua mente. Adore a Deus. Essa semana você agradeça a Ele. Louve a Ele porque Ele é o Deus vivo, porque Ele é o Deus verdadeiro. E só Ele pode estar ao seu lado. Só Ele pode ouvir as nossas orações. Só Ele pode fazer tudo pelas nossas vidas. E agora você que talvez não tenha compreendido antes que só Deus é um Deus verdadeiro e que escuta as nossas orações, você pode pedir a Ele hoje que lhe dê salvação, como a tia leu aqui em Romanos, no capítulo 10, e no versículo 13. Todos que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Então peça ajuda ao Senhor hoje e Ele te salvará, perdoando você do seu pecado, porque Ele levou sobre si o meu e o seu pecado, mesmo sem merecer. Se você deseja crer no Senhor Jesus, você pode fazer isso agora mesmo. Faça aí na sua casa uma oração a Deus, dizendo a Ele que você errou, que você tem pecado e que você deseja ir um dia morar com Ele no céu e que você deseja que Ele more e continue com você todos os dias da sua vida. Amém? Crianças, fica aí para nós. Não deixe de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E falando um pouquinho da nossa atividade, a tia cometeu um erro aqui na nossa atividade. Então, tá vendo a folhinha? Vocês podem até fazer, mas não tem a ver com a nossa história. Sobre Elias, mas não tem a ver com a nossa história. A tia cometeu um equívoco, peço perdão, mas vocês têm aí a tarefa escrita. Não deixem de fazer, tá bom? E mande uma fotinha pra tia. Que Deus abençoe a vida de vocês e dê uma semana abençoada. E se preparem, porque vem novidade essa semana, tá bom? Um beijão pra vocês. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor.